agregar valor, né? Então, eu já mostrei como você pode agregar valor no projeto, como você pode agregar valor na construção, tá? Agora, vamos dizer como que você vai poder agregar valor através do marketing, tá? Através do marketing. Primeira coisa, você vai observar o mercado. Isso é muito importante, porque você vai se posicionar, tá? Você vai se posicionar, ou seja, você vai criar um nicho, você vai ser o especialista, para você ser o número um, o top, né, na sua profissão, é muito mais fácil se você tiver uma especialidade, ok? Porque aí você consegue se diferenciar, porque você faz aquilo muito bem feito. Mas para isso, não adianta você querer se posicionar, eu já vi muita conversa assim, sem conhecer o mercado, tá? Porque, por exemplo, você mora numa cidade grande, uma capital, como São Paulo, por exemplo, você pode se especializar em lojas de shopping center, ok? E aí você se posicionar como um profissional que faz lojas de shopping center. Agora, se você está numa cidade do interior pequena, tá? Eu estou mostrando um bem absurdo, mas isso acontece de, às vezes, o profissional querer se posicionar numa cidade, por exemplo, pequena, como um profissional de reforma de lojas de shopping. Não adianta. Então, a primeira coisa é observar o mercado. O que esse mercado que você tem, ele necessita? É litoral? É montanhoso? Né? Tem clima frio, clima quente? Tem regionalidade, tipo, que né, por exemplo, em Santa Catarina, né, muitos estilos de casa alemãs, né, europeias, com telhados inclinados. Então, você pode ser especialista nisso. Ou seja, criar um nicho. Ter um posicionamento dentro do nicho de uma necessidade local, tá? Então, conhecer o mercado e aí falar, eu vou fazer isso, vamos me aprofundar nisso, ok? E essa é uma maneira. Outra coisa tem, por exemplo, nichos de você fazer residência, ou só comércio, ou só indústria, tá? Você pode tem subnichos que você pode fazer assim, só projetos de residência, né? Ou só construção para comércio, né? Então, você pode fazer assim, só obra pública, só obra particular. Então, quer dizer, tem várias formas de você se concentrar, se focar em um nicho, que a gente diz que vai facilitar para que você tenha um posicionamento. Ou seja, que as pessoas te enxerguem como uma pessoa que pode e que vai criando, com o tempo, autoridade, tá? Então, a gente vai falar aqui, que aí você começa a criar autoridade, né? Por quê? Porque as pessoas, elas querem ficar com autoridade, as pessoas gostam de autoridade, né? Então as pessoas querem ouvir a autoridade, as pessoas pagam mais por autoridade, né? Então como que você pode construir também essa autoridade, além de se posicionar? Através, por exemplo, de conteúdos. Eu, há 20 anos atrás, eu comecei a usar o jornal, mas não simplesmente, porque antigamente a gente usava o jornal e colocava assim, engenheiro civil e o telefone e o endereço. Tá? Essa é uma forma de propaganda, né? E eu comecei a colocar conteúdo, eu comecei a falar, vamos, piscina, pegava um item, uma vez por semana eu escrevia então um artigo sobre piscina, o outro artigo sobre a utilização de gesso nas obras civil. Na outra semana eu escrevia sobre pinturas especiais em obras comerciais. E aí, com o tempo, tá? E você fazia um textinho desse por semana, que saía no jornal. Com o tempo que aconteceu, as pessoas começaram a me enxergar como autoridade. E ao mesmo tempo eu estava me posicionando naquele mercado. E quando as pessoas precisavam de um engenheiro, eles lembravam daquela pessoa que escrevia no jornal. E aí o que aconteceu? O rádio começou a me chamar, fazia 5 minutos de rádio. Tá? Uma vez por semana, era super rápido, mas ia lá, falava, passava o recado. As pessoas iam ouvindo, falavam, é o Júnior Campos Prado falando. Ele sabe, ele conhece, ele fala sobre isso. Então, foi uma forma que eu criei autoridade. Hoje em dia, muito mais fácil do que jornal de rádio. Através das mídias sociais, você pode começar a criar autoridade mostrando que você tem conhecimento em determinado assunto, em determinada área de atuação, que seria um desses nichos, e também mostrar o seu trabalho, né, nas redes sociais, através de projetos, de renderizações, né? Então você vai criando uma autoridade e isso faz com que as pessoas te enxerguem como entendedor, né, de um determinado assunto, tá? Que no fim é relacionado, claro, à sua profissão, ao que você está vendendo, ao produto que você vende.